Olá, alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Yáscara Campos e hoje nós teremos uma aula voltada para os sétimos anos de filosofia sobre os estoicos, os céticos e a vida virtuosa. Pessoal, para introduzir o nosso conteúdo, acho fundamental estabelecermos os nossos objetivos, tá bom? E aí, ao final desta aula, desta nossa conversa, é fundamental que vocês compreendam qual o papel da razão humana na filosofia estoica, né? Qual a visão desses estoicos em relação à razão, em relação às emoções, em relação ao enfrentamento, né, dos acontecimentos da vida. Então, é importantíssimo que vocês estejam ligados na nossa aula, façam uma leitura antecipada do conteúdo para de fato irem se inteirando. Então, para iniciar esse momento, vamos ouvir uma canção. Vamos ouvir uma canção que fará a ponte para todo o nosso conteúdo, certo? É uma canção de Almir Sater e também de Renato Teixeira, onde eles trazem de uma forma serena uma discussão bem interessante. Então vamos lá, vamos ouvir. Só lembrando que a música ela vem na voz das cantoras Ana e Vitória. Porque já tive pressa lá nesse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levar a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Observem essa passagem. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E aí, pessoal, é preciso amor para poder brotar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso muitas coisas, né, para que de fato encontremos muitas vezes a verdadeira felicidade. Mas aí, o que essa música nos traz de fato de interessante que podemos relacionar com
com o estoicismo ou com a escola estoica. Essa canção, ela traz uma passagem onde ela diz o seguinte: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Pessoal, essa canção, ela nos expressa muito fortemente uma relação de tranquilidade, de paz, né, de fluidez e também, obviamente, dessa relação, né, da tranquilidade do homem com a natureza, com o espaço onde este vive. E aí, pessoal, essa escola que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, chamada de escola estoica, né, ou também estoicismo, essa escola, ela ficou marcada, sobretudo, pela defesa da ideia de que o homem, ele de fato só pode ser feliz se ele estiver tranquilo, se ele estiver em paz. E olha que interessante, né? Os defensores, né, desse modo de pensar, né, eles diziam que apenas cultivando-se a paz e essa tranquilidade é que o homem poderia de fato encontrar essa felicidade que muitas vezes ele busca, né, em lugares distantes, né, nas coisas supérfluas. Então nós podemos dizer, inclusive, que o estoicismo ele tem uma relação muito próxima com os epicuristas, que também falavam dessa relação com as coisas simples, né, e da fuga pelo supérfluo, tá bom? Então, lá no livro de vocês, mais especificamente na página de número 27, ele traz um exemplo bem prático. Ele diz o seguinte: olha, se imagine você em uma partida de futebol e de repente você é escolhido para cobrar um pênalti. E aí, o que chama atenção é que se você perder o pênalti, o seu time também vai perder o campeonato. Ao mesmo tempo que se você ganhar, fizer o golaço, o seu time sairá como campeão. Então, segundo o estoicismo, né, essa corrente, essa escola, eles afirmavam o seguinte, que muitas vezes a tensão, o nervosismo, as emoções, elas poderiam sim influenciar isso de forma negativa, fazendo com que muitas vezes houvesse um abalo no seu emocional e, claro, isso possivelmente poderia impedir você realizar o seu objetivo, a sua meta. Então, para essa escola, que inclusive surgiu na Grécia Antiga, mais especificamente na cidade de Atenas no século IV, essa escola, ela defende isso, certo? Que a tranquilidade, ela é a chave para a felicidade. Se você se preocupa com os problemas externos, você não consegue de fato ser feliz. Professora, e quem foi, né, o grego, quem foi o filósofo fundador dessa corrente? Quem fundou de fato o estoicismo foi um filósofo chamado Zenão de Cítio. Como o próprio nome dele deixa claro, ele não era ateniense, ele era da cidade de Cítio. E aí, qual era a grande questão? Por que esse nome estoicismo, professora? Porque essa palavra, estoicismo, ela vem de uma outra palavra grega, que é a palavra estoá. Estoá quer dizer pórtico. E aí, o que acontecia na Grécia Antiga, sobretudo em Atenas? Só era considerado cidadão ateniense aqueles homens nascidos na cidade de Atenas, onde os seus pais e suas mães também fossem nativos, né, originários da cidade. E aí, qual foi a grande questão? Zenão, ele não era considerado um ateniense, um cidadão ateniense. E por isso mesmo, ele não poderia entrar em muitos ambientes, por exemplo, naquelas grandes construções, que muitas vezes a gente vê em filmes, aquelas coisas, ele não podia, porque ele não era, de fato, um cidadão. E aí, o que aconteceu?
Como essa palavra estoicismo vem de estoar quer dizer pórtico, então ele colocava suas ideias nesses locais que eram chamados de pórticos, que geralmente eram locais de passagens ou de entradas, por exemplo, para essas construções. E aí é interessantíssimo, por quê? Porque além, desse filósofo do Zenão de Sítio, outros filósofos acabaram também contribuindo com a divulgação de suas ideias, como foi o caso de Sêneca. Sêneca, ele dizia inclusive que a filosofia ensinava o homem a agir. A filosofia, ela ensina o homem a agir, ela é importante para a formação do ser humano e a filosofia é a arte do bem viver. Só que não era apenas isso. A filosofia estoica, ela estava fundamentada na ideia de uma vida feliz e virtuosa. E para eles, essa vida feliz e virtuosa só poderia se concretizar se através se os homens cultivassem a tranquilidade interior sem se deixar abalar com as questões exteriores. Por isso mesmo que eles diziam que o indivíduo deveria acreditar e aceitar o seu destino. Por quê? Porque para eles as coisas, os acontecimentos, a vida humana, ela dependia não apenas do nosso querer. Tudo isso partia do que eles chamavam de logos, de uma ordem divina, ou seja, de Deus. Então, para os estoicos, todos os acontecimentos da nossa vida são de origem divina. O nosso caminho é desse modo, por natureza, como a razão universal determinou. Então, não adianta você bater de frente, questionar, brigar, querer que as coisas aconteçam muitas vezes de uma forma diferente. Segundo os estoicos, isso não depende da gente. Isso, na verdade, está relacionado diretamente com a questão divina, com uma razão, com uma ordem divina. E essa ordem divina, obviamente, que é Deus, ok? Sigamos o nosso conteúdo. Então, de uma forma bem geral, vamos lá. Os estoicos e o destino humano. Eles defendiam que não adianta se colocar contra o destino, pois nada pode ser modificado. O nosso destino, ele é determinado por uma razão universal. Essa razão, que eles chamavam de logos, é Deus, tá bom? Assim, é preciso aceitar o destino, que aceitar esse destino quer dizer nada mais, nada menos do que se livrar dessas preocupações. Assim, dessa forma, ficaremos tranquilos e poderemos alcançar a verdadeira felicidade. Para os estoicos, a felicidade, ela mora dentro da gente. Ela não está relacionada às questões externas, ok? Então, vamos lá. Outra coisa que era uma defesa dos estoicos, dos filósofos desse momento, era o fato de que eles tinham um verdadeiro desprezo pela emoção. Para eles, qualquer coisa que perturbasse a razão era prejudicial, sim, ao ser humano. Os prazeres e as emoções, elas deixam o ser humano inquieto, sem equilíbrio e o faz perder a razão. Então, se imagine aí. Então, hoje eu tenho uma festa, então são 7 horas da manhã, eu tenho uma festa para ir às 7 horas da noite. E é considerada uma festa muito importante, porque é a festa em comemoração do aniversário de um amigo, enfim, uma festa que você considera importante. Então, pelo grau de relevância desse evento, você começa a ficar tenso, você começa a alimentar expectativas, você começa de fato, a achar que vai acontecer isso, ou que não vai acontecer aquilo, ou que você vai se atrasar, ou que aquela roupa não vai ser legal para o ambiente, enfim. Então os estoicos diziam que tudo isso é extremamente prejudicial para o ser humano, porque nos tira do nosso ponto de equilíbrio, porque nos faz
perder a razão, né? Essa compreensão das coisas de uma forma racional, ok? Então, emoções e prazeres, eles causam sim desequilíbrio, segundo os estoicos. Sem tranquilidade é impossível ser feliz. Para os estoicos, só aquele que domina as suas emoções é feliz. E aí, gente, eu pego um pouquinho, né, para fazer uma ponte, estabelecer essa ponte entre o que eles diziam lá atrás e o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Eu acho fundamental, no meio de todas essas questões, esses problemas, esses medos, né, que estão nos rondando diante dessa grande pandemia, é fundamental manter esse equilíbrio. Porque, de fato, o equilíbrio, ele é a nossa base. Então, a partir do momento que você não consegue manter essa tranquilidade, quando você não cultiva, né, a esperança, quando você não procura ver para além dos problemas, quando você não enxerga que, apesar de todas essas coisas negativas, sim, existirão as lições, os ensinamentos. Então, se você não consegue enxergar tudo isso, de fato, né, você começa a perder o prumo, perder, né, o seu equilíbrio, né, a sua razão. Então, é preciso sim, e nisso eu concordo muitíssimo com os estoicos, manter a tranquilidade é a chave para entender que sim, que tudo isso vai passar, né, e que nós, né, em determinado momento, em uma hora que não somos nós que vamos escolher, mas sim, nós iremos passar por todas essas questões. E aí, vamos correr para o abraço e vamos, né, ter uma nova visão, inclusive, de mundo, de vida, ok? E aí, vamos cair agora dentro de uma nova corrente, de um novo modo de pensar, também lá da Grécia Antiga, também do século IV a.C., o que vai mudar vai ser o modo como esses homens, dentro dessa nova escola, eles vão pensar e, claro, os fundadores, esse tipo de coisa. Então, vamos falar um pouquinho sobre o ceticismo. O ceticismo, né, essa palavra cético é alguém que duvida, é alguém que questiona, é alguém que não aceita as coisas de qualquer forma. Então, o ceticismo, ele parte da ideia que a dúvida e a investigação, ela deve ser constante. Ela não pode parar. Por quê? Porque para eles, para os céticos, não é possível chegar a nenhuma verdade absoluta. Então, não existe essa ideia de que determinada coisa, ela não pode ganhar uma nova versão, ela não pode ser contrariada. Para os céticos isso não existe. E por que não existe? Porque não existem verdades absolutas. E essas verdades, elas não podem ser atingidas de nenhuma forma, nem a partir das emoções, dos sentidos e nem através da razão. O fundador dessa corrente foi um rapazinho chamado Pirro. O Pirro de Élida. Então, ele também não era, por exemplo, ateniense. E o Pirro de Élida, ele é considerado o fundador do ceticismo. Ele não deixou nenhuma obra escrita, nenhum livro escrito sobre o modo como ele pensava. Quem, na verdade, fez esse trabalho foi um outro filósofo chamado Sexto Empírico, né, que ele é um cético do século III a.C. Então, o que essa corrente ela defende? Ela defende o seguinte: a suspensão do juízo. Não dê opinião definitiva sobre nada. Para ele, suspender o juízo, né? Perder o juízo seria você não aceitar, não rejeitar, não afirmar e nem negar nada. Por quê? Porque para eles, certo? Quando você se coloca de uma forma muito firme, quando você afirma, quando você começa a defender muito uma determinada verdade, para eles, você tira a possibilidade, né, de se encontrar uma nova versão, certo? Então, para
para eles é necessário duvidar. E aí o pensamento cético ele acaba sendo muito importante, por exemplo, para a filosofia. A base da filosofia é o quê? É a pergunta, é a dúvida, é o questionamento, ok? E aí, pessoal, para fechar as nossas discussões, vamos filosofar um pouquinho, mas vamos filosofar dentro das nossas atividades. Eu quero que vocês vão nas páginas do livro de vocês, lá nas páginas 31, 32 e 33, e eu quero que vocês realizem as atividades que estão presentes. Professora, e como é que a senhora vai poder acompanhar essas atividades? Simples, vocês deverão ir lá na aba das atividades, lá na nossa plataforma, e vocês devem baixar o anexo, escrever, digitar todas as questões e depois reenviar o arquivo, tá bom? Vale salientar que vocês não precisam digitar as perguntas, vocês vão apenas colocar o nome do exercício, por exemplo, relembrar conceitos. A partir disso, vocês deverão responder cada questão, ok? Então, pessoal, tchau, certo? Até a próxima aula, porque logo, logo nós estaremos nos reunindo de novo, ok? Tchau!